Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram que Starfield foi anunciado e não foi anunciado com uma recepção tão grande assim, pelo menos pelo hardware das pessoas. Porque muitos consideraram ele mal otimizado, muito pesado e tal, e configurações muito boas não foram capazes de rodar ele no máximo, por assim dizer. Nós vamos conversar sobre isso hoje, vamos explicar o que está acontecendo e tem até uma opinião polêmica que a gente vai dar aqui, porque eu acho que as coisas não são preto no branco assim, de não rodou é porque o jogo é mal otimizado, certo? Muito bem, vamos aos fatos. Quando Starfield chegou, configurações, digamos, singelas, como um Core i9-13900K, junto com uma RTX 4090, 32, 64 GB de memória RAM, não foram capazes de rodar Starfield em 4K a 60 frames por segundo. Chegava assim a uns 57, 55, estável, e de vez em quando passava de 60, mas a média não chegava a 60. Aí muitos questionaram, peraí, se o jogo acabou de chegar e o hardware mais potente atualmente não é capaz de rodá-lo, isso é culpa do jogo? E vamos dividir assim em duas partes. Uma é Starfield é pesado. Vocês estão vendo gameplay aí de pessoas com configurações muito boas, uma configuração que o Pedrinho fica até feliz de ver, não batendo ali 60 FPS. Fato. E Starfield, então, é um jogo pesado. Se você pegar as configurações, inclusive, recomendadas pelo Steam, o mínimo, o absoluto mínimo para você jogar em 1080p com os gráficos no mínimo é o Core i7-6800K e a placa de vídeo aqui recomendada é a GeForce 1070 Ti. São 3 gerações para trás, só que isso é uma das mais tops que foram anunciadas quando ela chegou no mercado. E a recomendada, lembrando que o recomendado do Steam é 1080p com tudo no máximo, não é 4K. É um Core i5-10600K com uma placa de vídeo que é a 2080. Ou seja, da primeira geração da RTX, a placa de vídeo mais potente, excluindo obviamente a TI, né? Ela foi considerada capaz de rodar Starfield 1080p no máximo. O que significa, claro, que o jogo é pesado, que ele é exigente e tal. Basta olhar o jogo ali, a feição das pessoas, a descrição dos cenários, o trabalho que os desenvolvedores tiveram para criar cada coisa. Para onde você olha, você vê que alguém teve o carinho de projetar alguma coisa bonitinha. E obviamente isso pesa na memória RAM, pesa no processador, pesa em tudo, né? Então não tem como você ter um jogo bonito desse jeito, e eu não tô nem falando de jogabilidade, tô falando do visual do jogo, e não ter uma exigência gráfica muito alta. E grande parte dessa recomendação, eu acredito aqui, porque eu joguei Starfield, vocês estão vendo um gameplay aí, não é nem pela placa de vídeo em si de ser o modelo mais potente, é porque os modelos mais potentes têm mais memória RAM. E acredite, Starfield é muito pesado na parte gráfica. No gameplay que eu fiz, a placa de vídeo ela ficou o tempo todo 99%. E o processador, o folgado ali nos 30, 40%. Então percebam que esse jogo ele é tão pesado graficamente que o processador ele fica de boa. É a sua GPU que passa a ser o gargalo. E olha que eu estava jogando com uma 3070 Ti, e em outro lugar eu estava jogando com uma 4060. E quais foram os meus resultados? Em 1440p, também conhecido como 2K, eu tinha assim uns 30 FPS. Isso assim, numa situação boa. E eu posso dizer que é o mesmo efeito de Red Dead Redemption 2, onde você prioriza ali a qualidade gráfica em vez de tanto o FPS. Você pega o Red Dead 2, ele é tão bonito que você não faz tanta questão assim de ter um FPS muito alto. E Starfield é o mesmo cenário. É óbvio que se você tiver mais FPS é muito mais legal. Só que você acaba fazendo a escolha de, em vez de jogar 1080 com mais FPS, você jogar para 1444p, que era a resolução que eu tava jogando, né? Com um FPS menor, só que isso não interfere na qualidade do jogo, não interfere no gameplay e o jogo é lindo. Então é uma escolha que você faz que para mim você acaba priorizando mesmo ali o gráfico do que o FPS, porque, poxa, era muito legal jogar, sei lá, em 8K a 120 FPS, só que como não é possível por enquanto, então você acaba priorizando, e tudo bem, se tá 30 FPS ainda tá jogável. O que me lembra, inclusive, eu não sei se vocês lembram do jogo do Crysis quando ele foi lançado originalmente, que não existia hardware para jogá-lo, isso já aconteceu, não é a primeira vez. E tanto que até hoje, em muitos lugares, nossa, o computador da NASA, será que roda Crysis? Porque ele era tão à frente do seu tempo que a indústria de hardware ali penou para alcançar um nível de desempenho capaz de encarar o Crysis original. Tudo bem, falta de otimização, mas o jogo era lindo, ele era bem diferente dos concorrentes ali, e a ideia do fabricante foi, nós vamos anunciar um jogo lindo e depois a gente vê o que faz, se otimiza aqui, se dá pra fazer uma resolução. Lembrando que 4K naquela época não era tão comum, assim como 120 FPS e tal, era muito mais comum aquele 1080p da década passada, lá do começo da década passada, e nem assim o hardware conseguia. A gente tá falando de uma geração anterior, só que ainda assim era um fenômeno tanto. Então não é a primeira vez que isso acontece. Esse é o momento que eu quero saber a opinião de vocês sobre Starfield, porque eu vou dar uma opinião polêmica, é minha opinião
mesmo, tá? Eu comecei a jogar e não me conquistou a princípio. Eu fiquei mais impressionado com a qualidade da coisa em si. Meu Deus, como esse jogo é bem feito. Não é aquele caso de, por exemplo, Cyberpunk 2077, que quando chegou, nossa, o que foi aquilo? Os bugs, eles surgiam na sua tela. Só que chegou bem completinho ali, muito poucos bugs. Você pega uma experiência assim, explica tudo bonitinho. Você vê que é um jogo complexo, né? Porque tem tanta coisa explicando ali. Você vai, explora planeta, tem arma e tal. Só que, assim, não me conquistou. Eu sei que ele demora pra engrenar, mas não me conquistou e eu queria saber a opinião de vocês. E a minha segunda opinião é que muitos criticaram a fabricante, que é meio que famosa por ter bugs, por assim dizer, né? Inclusive a mesma empresa que fez Skyrim e todo mundo adora tem alguns bugs que são muito divertidos, né? Mas não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte, muita gente falou, é culpa da empresa, devia ter otimizado, devia ter não sei o quê, e eu discordo completamente disso. Eu explico por quê. Foi muito importante para a indústria porque não tinha um hardware que gabaritava o jogo em todas as resoluções. E o que aconteceu? A indústria teve que se esforçar para anunciar hardwares melhores, né? Então a primeira empresa na época que conseguisse anunciar uma configuração capaz de rodar Crysis ali numa boa resolução, ela ia ser a vencedora. Então teve uma espécie de corrida espacial aí, entendeu? Onde ia fazer, meu Deus, precisa correr, porque imagina, lança uma nova geração e ela não encara a Crysis. Teve uma agilizada ali na indústria. Então é importante para as coisas evoluírem mais rapidamente, né? E o outro ponto é que assim, essas comparações de não é possível rodar em 4K 60 FPS com a placa de vídeo mais potente do momento. É uma frase tanto, ela é bem impactante, né? Só que é o seguinte, qual o percentual das pessoas que vai rodar em 4K 120, né, que seria a resolução nativa, por assim dizer, dos consoles? Não é porque não roda nessa qualidade no Ultra em 4K a 60 FPS que não roda bem numa configuração em 1080p. Então não gabaritar o máximo não significa que você jogar em 1080p, como é possível numa boa configuração. No 1080p, no hardware um pouquinho mais antigo ali, adequando os fios ali, você não vai ter uma combinação de um FPS muito bom com uma qualidade gráfica muito boa. É a mesma coisa que falar, você vai lá, compra um carro e ele não consegue concorrer com o Passat de última geração, mas ele não foi criado para isso, sabe? Então se você consegue dirigir bem, mesmo que ele não corra que nem o Passat, qual o problema? Você ainda tá andando bem. E lá vou eu fazer comparação com o carro de novo, né? Então não, Starfield não é injogável, ele é um jogo magnífico, eu acho que empresas de processador e placa de vídeo vão ter que penar agora para a próxima geração ali anunciar uma placa, não, nós gabaritamos Starfield. Da mesma forma, eu acho importante cobrarmos da fabricante do jogo ali que ela faça otimizações ali, porque sempre há margem para você melhorar. Você pega Cyberpunk 2077, por exemplo, até hoje ele está sendo otimizado. Então tá a versão 2.0 que melhorou muita coisa, inclusive, né? Então não é porque o produto foi anunciado que nunca mais vão mexer. Então dá pra cobrar os dois, entendeu? Porque na prática quem acaba ganhando somos nós. Você imagina daqui a um tempo eles descobrem que tem algum motor gráfico ali que tá sobrecarregando, não sei o que, e acaba resolvendo. Isso só vai ser descoberto se forem atrás, concorda? Da mesma forma, você pega a próxima geração de processadores, próxima geração de placa de vídeo, se eles não conseguirem uma configuração assim, assim, pera, é legal que tenha a nova geração, mas sabe o que eu queria? Eu queria rodar ele em 8K. O fabricante vai ter que se esforçar. Isso é bom para todo mundo. Eu não sei se você concorda, é só uma opinião, queria saber o que você acha dela, o que você achou de Starfield, quanto tempo ele demora para engrenar, porque também não tem tanto tempo assim para ficar explorando. Gente com 100 horas de jogo, na hora que eu peguei e instalei a primeira vez, tinha gente com 100 horas de jogo já. Quanto tempo você tem? Gostaria de ter esse tempo, infelizmente não tem. Mas o que eu joguei até agora não me conquistou muito não, assim. Dá pra ver o potencial, entendeu? Mas é que nem o Red Dead 2, você pega a fase de gelo ali e fala, eu sei que é o tutorial, mas nossa senhora, que coisa chata. É chato. Mas o jogo é fantástico, ele é absolutamente fantástico, magnífico. Então, dito tudo isso, qualquer coisa coloca aqui embaixo nos comentários e até a próxima.